Olá, já estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a quem já está por aqui, nesta tarde de sábado, também para mais um encontro, hoje com um tema bem importante a ser refletido. E para esse tema não tinha como eu não convidar essas pessoas para estar aqui. Antes de mais nada, eu vou abrir então para que vocês se apresentassem, para que o pessoal fosse conhecendo vocês um pouquinho, né? Vamos por ordem como estamos dispostas no vídeo. Então, Débora, fala um pouquinho sobre você. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Débora Maciel e eu sou psicoterapeuta e é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu já estou aí com o GEPA há quase 2 anos e tem sido uma caminhada maravilhosa. E dentro do GEPA eu tenho alguns grupos de estudos e também tenho um grupo de mães, né? Aproveitando para falar, já que a gente vai falar sobre maternidade, então tem um Com grupo aí que acontece toda semana, e eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e eu tenho certeza que vai ser muito rica essa tarde. Com toda certeza. Marilda, fale um pouquinho sobre você, sobre os grupos. Boa tarde a todos. Sou a Marilda Cicalefa Gianni, né? Sou aqui de São José do Rio Preto, também integrante do GEPA. Quero agradecer, é uma honra, né, o convite da Jéssica e das colegas, viver essa experiência tão gostosa aqui com vocês nessa tarde de sábado. Tem um grupo de estudos também durante a semana, né? A gente ministra e coordena grupos de estudo que a gente expande um pouquinho mais a psicanálise, essa psicanálise do GEPA, a qual a proposta é uma psicanálise intuitiva, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Janaína. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Janaína Neves, sou também psicanalista, mãe de 4 e estou no GEPA também há pouco mais de um ano. Tem sido uma experiência riquíssima, iniciando também um grupo de estudos, né, pensando nessa expansão da psicanálise de acolhimento. E a gente tem aprendido muito, né, com a experiência, que é o que a gente acredita muito mais do que a teoria, a experiência, a vivência, o acolhimento é que faz com que a gente vá expandindo. Então, muito obrigada pelo convite, Jéssica, as outras colegas. Acredito que vai ser uma finalzinho aí de noite de sábado bem legal. Nós que agradecemos. Daniela. Oi, boa tarde, sou Daniela Lopatel, eu sou aqui de Santos, também sou psicoterapeuta, sou mãe de gêmeas, da Serena e da Vitória, uma experiência do... Entrei para conhecer no período 5, 6 meses participando, completamente apaixonada, né, por tudo, pela expansão da psicanálise, todo o conhecimento que eu estou conseguindo aí, né, ter com a psicanálise, com o GEPA, né, que está sendo muito bacana. E hoje a gente tô tão feliz de estar aqui com elas, que eu acho incríveis, mulheres incríveis, mães incríveis. A Marilda, que é uma mãezona no grupo, que eu adoro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para nós é um prazer também. Luciane, nos conte um pouquinho mais sobre você. Também sou integrante do grupo GEPA, né? Oi, Lu, tá um 5 pouquinho. filhos, né? 2 meninos Melhor. e 3 meninas. Melhorou? Melhorou, tava baixinho. Sou mãe de 5 filhos, né? 2 meninos e 3 meninas, né? Já são adultos e adolescentes ali. E agradeço muito o convite, Deus. Nós que agradecemos.
Então, muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Para o pessoal que foi chegando aqui, boa tarde, sejam bem-vindos. Bom, a proposta do tema de hoje é falar um pouquinho sobre maternidades reais, não aquela vendida sem dor, sem sofrimento, sem angústia, né? Amo todo mundo igual, não é dessa que nós estamos falando, vamos falar das diferenças, das dificuldades, principalmente de cada um. E a proposta não é só da maternidade real, mas é da chegada de mais um filho, que seja o segundo, o terceiro, o quarto, de alguma forma nós vamos estar ali, né, tendo que fazer esse movimento de uma necessidade para outra, né, daquilo que está sendo necessário. E para nós começarmos hoje, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Agora acho que foi. Bom, estava tendo um retornozinho, né? Natural, eu já arrumei. Então, para a gente começar o pensamento hoje, a chegada de mais um filho, independente de qual que seja, ele é muito difícil. Tem essa concepção de que eu amo todos iguais, de que eu criei todos os filhos iguais, e porque cada um tem uma característica diferente, uma personalidade diferente, ou mesmo um sintoma que apareça diferente dos outros. Por conta de que cada filho chega num momento, cada maternidade é única, né? Ela não pode ser comparada com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. E um outro aspecto que nós também é provável que abordemos no dia de hoje seria a rivalidade entre esses irmãos, porque é uma coisa que já está instaurada, é uma coisa natural. Nenhum irmão quer dividir os pais com o outro, então isso vai gerar uma dificuldade, um conflito, e esse manejo dos pais de dissolver essa disputa, essa inveja, que é algo que permeia essas relações, algo inato, né, incontrolável, mas que também é possível, sempre respeitando a singularidade de cada um. Então, a ideia de hoje é falarmos sobre esse movimento diferente da personalidade, da chegada, porque se nós olhamos, a situação financeira do casal é uma, com um filho, com dois, com três, isso vai se alterando. A emoção, o emocional dos pais também está diferente. Então, assim, olhar para cada situação, o momento familiar, o casal, econômico, social, então todas essas interferências acabam alterando. E também está tudo bem amar os filhos na diferença, não dá para amá-los todos iguais, porque eles não são iguais, eles são distintos. Tem características únicas em cada um, o que não anula um ao outro, mas na verdade ressalta essa individualidade. Então, partindo dessa breve introduçãozinha, agora nós deixamos a intuição ir falando e vamos construindo, então, a nossa fala. Deixo aqui aberto para que cada uma possa ir contribuindo com aquilo que vem sentindo. Eu gostaria de contribuir, até esses dias no grupo de terça-feira nós conversamos, e me parece ser pertinente trazer aqui, dentro dessa proposta que você trouxe, a disponibilidade interna de cada gestação. Me parece que é algo que todas nós aqui vivemos, cada gestação de uma forma, porque é importante olhar para essa disposição interna, porque é diferente de ter o tempo. Porque se nós olharmos nessa disposição, em cada gestação, ela vai estar modificando porque depende de tudo isso que você colocou, né, Jéssica, da condição financeira do casal, a cada gestação vai manifestar o meu interno como filha, a mãe que eu tive, a avó que eu tive também, e tudo isso reflete naquilo que até você trouxe de uma forma muito rica, que o Bill nos traz, o pensamento que antecede o pensador. Qual era aquele pensamento? Né? O primogênito é de um jeito,
o segundo já é de outro, né? Aquela coisa do sexo, né? Olha, o que é o segundo? Ah, é outra menina? Eu posso dizer dessa experiência que eu vivi. Ah, então, o que você prefere? Ah, não tem preferência, mas o que vier tá bom. Então, o que vier tá bom, é outra menina. Ou se é um menino, tudo isso interfere nesse pensamento que antecede o pensador. Então, eu penso que a gente pode trazer aqui as nossas experiências, que cada uma foi vivendo, porque quem está nos ouvindo vão se identificar. Com certeza. Muito bem colocado, Marilda, porque existe essa cobrança. Teve um filho de um sexo, agora o outro tem que vir de outro. Tem um filho só, então agora precisa ter outro para o primeiro não ficar sozinho. Então o segundo ele já vem ele já vem com essa carga de ter que ser irmão do outro, e não necessariamente isso irá acontecer. Né? Não é porque tem uma ligação sanguínea que desenvolverá um laço efetivo de alguma forma. Isso é uma construção, principalmente dependendo do ambiente. Então, esse respeito por cada um, pela singularidade, é o momento daquele bebê chegar, independente se é menino, se é menina, sem essas cobranças excessivas do que é que tem que ser. Então, muito bem colocado. Eu posso pegar o gancho... Quer falar, Débora? Pode falar. Pegando o gancho da Marilda, da disponibilidade, né? Na minha situação, a disposição, onde elas estavam, cada uma na barriga, né? E curiosa, a Jéssica comenta que não existe, como se diz, criação. Nada por acaso. Não, nada por acaso. Essa semana eu precisei escrever sobre cada uma das minhas filhas, né? Para um negócio da escola. E daí, eu lembrando, né, para escrever, e uma ficou do lado direito e a outra do lado esquerdo. E a que ficou do lado direito, ela ficou encaixada na que estava do lado esquerdo, né? Aí eu até brinquei, né, no que eu escrevi. A que estava do lado esquerdo é a mais espaçosa, que quer mais espaço, né? A outra ficou mais encolhidinha, né? Aí, assim... Tem essa questão também, o quanto essa disposição, esse local onde estavam na barriga, tem a ver com a personalidade delas, com o jeito delas, e é muito, né? Daí eu falei, nossa, ela do lado esquerdo é toda, né, assim, espaçosa, né, toda abertinha, com a perninha esticada, e a outra encolhidinha, que é um pouquinho mais tímida, né? E o quanto isso tem... O quanto elas nasceram juntas, foram, né, geradas juntas, mas o quanto são diferentes e o quanto essa disposição que elas estavam aqui na barriga também tem a ver com elas hoje, né? Só pegar esse gancho aí da disposição. Faz todo sentido, porque principalmente para nós da psicanálise, a vida intrauterina, ela tem muito significado. Ela faz parte já da personalidade, até mesmo o gancho que a Marilda trouxe do pensamento que antecede, né? Então, por que essa criança está vindo? A espera de gêmeos, demais, é o segundo, terceiro filho independente. Tudo aquilo que a mãe passa durante a gestação, isso daí também transpassa para a criança, porque ela sente tudo isso. Então, no caso de gêmeos, trigêmeos, quatrigêmeos, independente, a disposição de cada um realmente vai surgir ali, até mesmo quem veio primeiro, quem veio depois, mas quem vai requerer um pouquinho mais de cuidado, talvez fique um pouquinho mais com a mãe, o outro pode ser que fique um pouquinho mais com outra pessoa, a cada momento, quem é que tá, em que momento, quando chora, quem é pegado primeiro. Então, cada vírgulazinha é que vai transformando e deixando elas completamente distintas, por mais que, assim, como nós temos o contato, elas são muito semelhantes fisicamente, né? Elas são muito parecidas, mas na foto. Então, o sorriso de cada uma tem uma distinção, é muito interessante. Eu queria trazer também, para a gente poder pensar um pouquinho, né, que às vezes, nesse sentido, Jéssica, que você estava dizendo, que a criança já vem, né, com uma ideia que os pais criam, que vai vir para ser, porque o outro não fique sozinho. E dentro disso, às vezes, tem muito a questão da comparação, né? Então, a primeira gestação foi assim, o segundo passei menos mal, o primeiro passei muito. E aí vem essa comparação, como que, às vezes, dando a ideia que eles
poderiam ser iguais, que essa gestação poderia ser igual. E aí, quando nasce, ainda continua, né, aquela comparação. E muitas vezes os pais vêm com a ideia, né, dentro dessa comparação, de que, primeiro, que a maternidade já traz uma culpa para essa mãe. E aí, tudo que ela está fazendo para o primeiro filho, quando ela tem um segundo, um terceiro, ou 4, né, independente, fica pensando, mas o que eu não fiz para um, agora eu vou ter a oportunidade, vou fazer para o outro. Mas o que faltou para aquele lá, agora eu vou encaixar aqui, né? Então, trazer essa ideia que a culpa, muitas vezes, ficar preso nessa questão da culpa e da comparação, acaba contaminando, né, o amor ali que deveria ser dado, independente se é primeiro, se é segundo, se é o terceiro, independente se são parecidos ou se são diferentes, né? Então, uma coisa até que você já trouxe e que eu levo para mim é que a culpa é muito diferente do amor, né? Então, eu estar com esse filho, com essa criança, por culpa do que eu não pude fazer e agora eu quero desempenhar aqui, né? Leva a ficar preso nessa repetição e esquecer do principal, que é amar essa criança que vem, que chegou ou que está crescendo e desenvolvendo ali, né? Muito bem colocado, Débora, porque a culpa, ela é excesso. E todo o excesso adoece. Então, por culpa, eu posso me tornar ausente. Ou por culpa, eu posso me tornar extremamente um sufocar da criança, também não permite que ela se desenvolva, porque você precisa permitir, não vai dar para evitar que seu filho se machuque, que ele caia, que ele rale o joelho, que ele, enfim, passe por fases na vida. A mãe suficientemente boa, o saudável que nós esperávamos, seria aquela que, se é um porto seguro, ela está por ali, ela está ali à disposição, né? Por mais que não todos os dias vai estar disponível, como a Marilda já trouxe em alguns momentos, emocionalmente, que é algo muito natural, porque a mãe é humana, ela cansa, né? A mãe também tem outras coisas para dar conta, mas que na maior frequência ela possa estar ali à disposição da criança, no cuidado, e principalmente ressaltando a qualidade de cada um, e não nessa competição, comparando um filho com o outro. Porque se nós pensarmos, a primeira gestação, essa mãe ela tem muito tempo, porque ela não tem outro bebê para cuidar, ela não tem uma criança ali. Então ela pode fazer todos os processos que nós vimos. E no consultório eu tenho recebido muitas mães que se cobram muito na segunda gestação, por conta dessa questão de que agora eu tenho uma criança, eu não posso ter tanto aquele tempo de fazer carícias, de cantar, de olhar, de se dedicar para alguns detalhes, porque tem-se uma criança pequena ali ou maior, independente da diferença, esse movimento de adaptação para uma criança, por exemplo, de 5 e um bebezinho, tem esse movimento cansativo, porque se você cuida da de 5 como você cuidaria do bebê, você está adoecendo a de 5 anos. Se você cuida do bebezinho como se fosse de 5, você também está adoecendo. Então, esse movimento na maternidade com mais filhos é muito difícil, porque cada hora um está precisando de uma proposta de mãe diferente da outra. Então, sim, é cansativo. E lembrando que nós estamos falando de função materna, mas a função paterna está acoplada ali de alguma forma, né? Então, não tem como fazer essa distinção. E olhar para cada momento, porque a criança, por exemplo, o primeiro, ele não tem com quem competir. Então, quando o segundo chega, ele precisa, depois de um período, que seja 9 meses ou 10 meses, se a gente está falando de um período curto, ou mesmo no caso de gêmeos, que já tem ali, ele já tem que aprender a dividir, que é um movimento diferente. Aquele que está solo, que é o primogênito, precisa aprender a dividir com o segundo que está chegando, mas aquele que está chegando, ele já está atrasado 10, 1, 2, 3 anos, independente da diferença, porque tem alguém ali que já está produzindo coisas. Por isso que é natural que o segundo filho ande primeiro, fale primeiro, tem essa disposição, porque ele está competindo com aquele que já está ali. Então, o momento da chegada e como os pais vão lidar com isso é que vai dissolver essa competição entre eles. E sabe o que eu acho interessante? Que mesmo sendo, né, a idade diferente,
né? E havendo esse manejo diferente com a criança, mas também os conflitos que vão haver de uma idade, do mais velho para o menor é um, e do menor para o mais velho é outro. Então, os conflitos também são diferentes. Então, a gente não tem só que lidar com essas, né, um desenvolvimento em si, mas também com esses conflitos, né? Então, lembrando que isso vai gerar a inveja, vai gerar a competição, e para que isso possa ser dissolvido, né, precisa ter um olhar, né, desse pai, dessa mãe, para cada criança. E aí, dentro de cada idade, dentro de cada linguagem. Então, precisa ser desenvolvido. E o que eu queria também trazer, que eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho, que é importante que haja um tempo entre esses pais e cada criança em individual, e um tempo com todos juntos. Então, as crianças juntas, né? E, por exemplo, um tempo com o pai e o pai e o outro, a mãe e um, a mãe e o outro, e todos juntos, né? Então, eu acho que isso é muito importante que aconteça, porque isso também leva à dissolução da inveja, da competição, porque eu não preciso mais competir, já que eu também tenho tempo com essa mãe e também tenho tempo com esse pai, né? Uma coisa que a Jéssica traz muito, e que para mim faz muito sentido nisso que a Débora coloca, é envolver esses filhos, não é? Porque, por exemplo, quando chega um bebezinho, já tem uma criança ali, já existe um espaço, já existe um sujeito, alguém que tem ali as suas características, as suas qualidades, os seus desafios. Então, quando a gente envolve esse filho, né, o primogênito, no cuidado, no acolhimento desse bebê que está chegando, você já trabalha um pouco, né, essa possibilidade de dissolver essa inveja e esse conflito. Por mais que a gente saiba que esses conflitos, eles são necessários, é uma oportunidade ímpar também para a criança desenvolver algumas questões, aprender a lidar com a frustração, que é algo que a gente vê na clínica como um grande desafio da maioria das pessoas. Então, essa mãe, né, a gente pensa em Winnicott, eu pelo menos gosto dessa linha de pensar essa mãe suficientemente boa, e aí cabe muito, né, o título da live de maternidades reais. Por quê? Nós somos humanas, nós somos suficientemente boas, nós buscamos ser, né, esse eu acho que é o nosso objetivo, nós somos ser a todo momento, mas com minimamente falhas, não é impossível não ter a falha, né? E aí o professor Renato traz uma frasezinha que dá muito impacto nas redes sociais, né? Quando ele coloca lá uma fotozinha de uma mulher com um celular, o carrinho, o bebê caindo, ele fala, ser mãe não é para qualquer mulher. E não é, nós estamos falando de função. Isso. É uma disponibilidade muito grande. E aí uma frasezinha do tio do Homem-Aranha, que para mim é formidável. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, você está disposta porque precisa estar. Você não tem escolha. Tem alguém ali, não é? Que você tem um vínculo e que aquela pessoa, para desenvolver plenamente, saudável, de forma saudável, ela precisa, né, desse ambiente saudável, dessa mãe suficientemente boa e desse pai também, claro. Exatamente. E principalmente de um modelo para isso. O momento da maternidade, ele chega... Eu ainda não sou mãe, né? Tenho a oportunidade de estar com muitas mulheres nesse período, de acompanhá-las, né, no momento da gestação, no nascimento. Isso tem me enriquecido bastante, além dos momentos pontuais de atuação que nós temos com os pacientes. Mas é muito consciente isso, a proposta de trazer vocês aqui hoje, vocês têm a experiência dos filhos, de estar ali do cuidado, e também da experiência clínica de cada uma, que também está com outras mães nesse movimento, né? Então, assim, realmente o que você trouxe, essa diferença entre os filhos, ela é real, ela não pode ser anulada, não tem como você retirar isso, vai ter, só que não é preciso forçar esse encontro. Se o ambiente está saudável, se os pais respeitam a individualidade de cada um, esses filhos por si só, eles vão se encontrando.
E o movimento que você trouxe também, Janaína, acho que é muito importante de nós falarmos aqui, que a chegada de um bebê, quando já se tem 1, 2, 3 filhos, ou mais, independente, né, a cada nova chegada, colocar os pertences dessa nova criança dispostos na casa antes da chegada, para que a criança vai se adaptando a um carrinho de bebê, a um bebê conforto, a um bercinho, para que ela vá sentindo curiosidade sobre aquilo, para que ela possa usar o seu brinquedinho ali para imaginar como seria. Tem um filminho que eu acho muito interessante, é muito rico, que é um desenho que dá até para assistir com as crianças para falar sobre isso, que é o Poderoso Chefinho, né? Então, assim, ali você tem toda a criatividade de uma criança que está apavorada com a chegada de um bebê que, tipo assim, né, está mandando em vocês não estão percebendo. E que é esse movimento de adaptação, a criança, ela se prepara. E se os pais têm esse cuidado de não isolar a criança, por exemplo, como vai ser? Vai se haver um parto. Com quem essa criança mais velha vai ficar? Quem vai estar ali? E com a chegada do bebezinho, não ficar o tempo todo assim, isolando. Não toca, né? Ah, você vai machucar, porque a criança sente, peraí, eu sou um monstro, então eu vou destruir tudo. Então, esses pequenos movimentos de colocar a criança, de ir fazendo esse contato, é algo muito importante. E sempre ressaltando, quando nós falamos da mãe dedicada comum, ela não é perfeita. Então, mesmo nós que estamos falando aqui, trabalhamos, lemos muito, estudamos muito sobre isso, somos humanas, nosso conhecimento não penetra no inconsciente. Enquanto formos mães, e para quem já é mãe, terá falhas como qualquer outra mulher que nos assiste, qualquer outra mãe que também vai estar aqui presente, porque não estamos num lugar de fala de perfeição, muito pelo contrário, e sim de que, olha, estamos lidando com isso, trazendo alguns confortos, talvez a gente vai falar de algumas coisas que vai até falar, nossa, que legal isso, né? Nunca tinha pensado, mas é apenas para acrescentar e fazer um movimento do pensar. Né? Ô, Jéssica, pode falar. Desculpa, pode falar, Débora. Pode falar, Marilda, eu já falei bastante. É que na fala da Jéssica, me veio aqui nós ressaltarmos, e dentro do que a Janaína trouxe também, dessa mãe que vai fazer tudo aquilo que ela dá conta de fazer, do luto que nós vivemos ao começar ali o início de uma gestação, porque é o luto do corpo físico, ao luto de toda a disponibilidade que nós tínhamos só para nós. A hora que nasce um bebê, independente dele ser o primeiro, o segundo, como nós temos aí a Lu que vai poder contribuir conosco, né? 5 gestações, olha que bênção, né? Então eu até brinco que se alguém se identificar é uma mera coincidência, né? Mas a cada filho que nós geramos, é uma alegria e também um luto vivido. E para aquele que já tem, aquele que já veio, digamos que ele seja o terceiro ou quarto, nossa, mais um filho, como eu já ouvi da minha filha, para que tanto filho desse jeito? Tipo assim, era só eu. Então, características, né, do primogênito é olhar para os irmãos, inclusive hoje é dia dos irmãos, né? Eu não sabia. Meu filho que falou. Também, eu também não sabia. Meu filho hoje falou assim: olha que bacana, mamãe, que a Maitana, que é a minha filha mais velha, postou a foto dos 4 e falando de cada um. Falei, puxa vida, olha que bacana a maturidade emocional dela, porque brigavam muito, porque ela era primogênita, e vem os outros. Sente ciúmes, vive o luto ali da perda, né, da infância, que os pais só tinham disponibilidade para esse, aí vem o outro. Então, quando se tem mais de um filho, lidar com esses lutos é muito importante, e cada mãe vai aprender ali com cada filho, porque cada um tem uma personalidade. Acho que é importante a gente olhar para isso, porque, gente, ser mãe é uma tarefa árdua, muito árdua, porque a cada momento a gente está aprendendo com eles, e aí cai nisso que a Janaína falou, da culpa do quê? Nós fizemos tudo aquilo que nós demos conta de fazer. Então, eu acho pertinente a gente pegar aí uma carona aí, ouvir a Lu um pouquinho falar dessa experiência de 5 filhos, porque foram lutos e lutos da perda do corpo físico nosso também, né? E aí fica à vontade. Tá disponível o microfone, Lu.
parou, né, a imagem. Acho que deu uma travadinha. Travou. Voltou. Travou. Fala um pouquinho mais alto, Lu. Tá me ouvindo aí? Sim, agora sim. Tenta falar próximo do microfone. Eu observei. Isso. Pode falar, desculpa. Voltou? Sim. Uma relação de amor e ódio entre irmãos, né? Ao mesmo tempo que eu tenho, eu amo, desde viver, né? Acho que é pegar no colo, quer nem ver. E agora quando estão mais diferentes, né? Vou falar que elas são femininas. Ao mesmo tempo que elas são lindas, de repente já sai uma faísca ali, já não tem tempo. O mais velho sempre se queixa, né? O mais velho coloca as coisas, mas não aqui tanto filho, ele tentando guiar, né? Falar, não, todos mesmo espaço dentro do coração da mãe, mas cada um da sua maneira, da sua forma, mas sempre tem a culpa uma experiência minha. Ô, Lu, não tá dando para ouvir muito. Tenta falar um pouquinho mais perto do microfone. Tem hora que sai, né? Não sei se tá para todo mundo. Sim. Tá travando, né? Um pouco, né? Melhorou? Tá dando para te ouvir agora. Isso. Tá dando melhor? Tá melhor. É inevitável às vezes a gente sentir, porque cobra bastante. Eu falo, por exemplo, são 5, 2 são adultos. Eles são adolescentes, mas eles cobram bastante a mim, né? Pai, eles estão ali mediar, mas a gente tem que fazer, a gente não é uma coisa, né? A gente faz o que a gente dá conta, tem coisas que a gente entender que está tudo bem, né? Um negócio que cada gestação é uma mãe que nasce, né? A gente é diferente em cada fase. Quando eu tive o primeiro e quando eu tive a minha caçula, eu fiz 16 anos. Então a gente vai evoluindo também, né? Para melhor. Então, às vezes, talvez, mas ela cobra muito porque quando a gente é mais jovem tem uma maturidade, depois a gente vai amadurecendo, né, gente? Sim. Com certeza. Com certeza. Teve uma hora que deu ficou um pouquinho baixinho, mas eu entendi o que você estava falando, então, pelo que eu entendi, para transpassar para o pessoal, que às vezes cortou um pouquinho, é que sim, existe uma rivalidade, existe uma culpa na mãe, porque no primeiro filho você está mais jovem, não tem tantas experiências, aí com o segundo você já está um pouco mais assim, já entendi um pouquinho mais sobre a maternidade, depois com o outro, né? Isso é um processo realmente natural. Né? Então, a cada novo filho, você tem um pouquinho mais de segurança. Eu acho que, agora eu vou falar do meu ponto de vista, né, uma contribuição com a fala da Lu, que eu acho que foi muito prudente, que a cada nova gestação, você não fica expert em gestação. Mas eu acredito que essa mãe, ela se sente mais segura, né? E vocês podem falar um pouquinho mais disso. Porque, assim, parecia um bicho de 7 cabeças, mas peraí, eu dei conta. Então eu também vou dar conta dessa. Por mais que assim, agora são 2, são 3, são 4, a diferença entre idade entre eles vai dando, né, inseguranças que são naturais. Mas enquanto mulher, enquanto mãe, você já está mais tranquila, né? De que assim, olha, eu sei mais ou menos o processo da amamentação, estou um pouquinho mais ciente de como vai ser um processo de desfraude e tudo mais. Então, você tem a tendência da mãe ir se sentindo mais segura, mas principalmente se ela tiver ali um companheiro, um marido presente, uma função paterna ativa, que dá o apoio, que diz assim, olha, não sabemos o que fazer agora, mas vai ficar tudo bem, né? Independente da situação. Jéssica, você falando agora, eu pensei, né?
eu não sei nem como é cuidar de um filho, né? Não consigo imaginar como é cuidar de um filho. Porque a coisa era tão intensa, né? Era tão puxado, foi tão, né? Porque as minhas nasceram prematuras. Eu falo que a UTI me ensinou lá todos os cuidados, porque eu não teria noção, não saberia cuidar em casa no primeiro momento. Como assim, não tive um apoio, era eu e meu marido, eu não tive um apoio assim no início, né, que ajudou ali. Então, se não fosse aquele momento, ia ser muito difícil. E eu não imagino, porque era tão intenso, assim, tipo, eu amamentei, né? Então, amamentava uma, já tinha que tirar e amamentar a outra, no dia seguinte tinha que trocar o peito de uma para o outro, tinha que saber. Eu lembro que eu tinha tabelinha para não esquecer. Senão, porque o desgaste era tão grande, era muito, né? Muito forte, assim, era muito que se fosse só por pensar, né, dizem que quando a gente está amamentando a gente fica desmemoriada, eu fiquei completamente, porque é muito intenso. Então, assim, eu não imagino como seja cuidar ter um momento exclusivo só para um bebê, porque sempre teve que ser dividido esse tempo, as mamadas, as fraldas, os banhos. Eu lembro que eu dava banho, eu colocava num baldinho, eram as duas juntas, né, para poder ter um momento ali juntas. Aí depois, né, que foram ficando mais independentes, assim, né, podiam sentar, não sei o que, daí tinha um momento mais com cada uma. Mas até chegar nesse momento, tinha que dividir aquele momento com as duas, né? Então, ter um bebê deve ser uma experiência ainda muito diferente, que eu não imagino como seja. Cada gestação é muito particular, né? Exatamente. Dani, mas eu não tive gêmeos, né? Então, eu tenho 2 meninos, diferença de 4 anos, né? E é intenso. A amamentação é intensa. Eu também tinha essa tabelinha, sabe? Eu lembro que a minha mãe falou assim, mas para que isso? Tipo assim, quase que eu perguntei para a mãe, como assim? Você amamentava sem saber qual peito que tinha dado por último e qual que vai dar, sabe? Então, eu também tinha isso. E quando ela falou, eu me senti assim, tipo um ET. Eu falei, nossa, será que só eu que faço isso? E não, assim, é intenso, mas eu acho que numa intensidade, como a Jéssica falou, assim, cada uma tem a sua experiência, mas é tão intenso quanto, sabe? É claro que, né, ter 2 deve ser, né, assim, uma energia muito maior que a gente que demanda ali, né? Mas é muito intenso. E nessa ideia de que quando nós temos um filho, né? Eu já ouvi vários relatos de mães que têm um filho, que tem o primeiro filho e fica naquela dúvida, será que eu parto para uma segunda gestação? Será que eu topo encarar novamente? Porque por mais que passe um tempo, a gente, né, esquece algumas questões traumatizantes, porque é impossível dizer que cada mãe não teve ali, né, o seu momento traumatizante, tanto na gestação quanto no parto, né? Então, mais ou menos como a gente diz ali, se ela disser que não teve, é porque foi reprimido, porque foi muito dolorido. Mas todas nós, como mulheres que tivemos filhos, tivemos um momento no qual foi, né, muito estressante, foi traumatizante, né? Então, é claro que a gente vai esquecendo, mas sempre dá um receio de partir para uma nova gestação, independente se for uma segunda, se for uma terceira, né? Eu estou na segunda, não tenho experiência com 3, e assim, particularmente, eu não quero ter uma terceira gestação, mas fica aquele medo, sim, né? Então, assim, será que eu parto para uma nova gestação? É claro que uma segunda, né, uma terceira gestação, uma próxima gestação, você é uma mulher diferente. Em algumas coisas nós amadurecemos, não só como mães, né, eu digo agora, mas com relação também à função paterna. Porque para que esse pai
chegue a ser um pai, né, essa mãe passa 9 meses ali gestando essa criança. E esse pai passa só gestando na mente. Ele não está carregando, não está sentindo o bebê mexer, não está passando mal, né? Apesar que tem pais que acaba passando mal junto, né? Mas eu digo assim, naturalmente, não passa por esses 9 meses ali gestando. Então, ele nasce realmente um pai ali no concreto. É aí que ele vai ter o primeiro contato com essa criança, quando vem para o mundo, né? Então, quando vem uma outra gestação, essa mãe já está um pouco mais madura, aí eu já estou dizendo mais com relação, né, à psique mesmo, esse pai também está mais maduro, né? E é claro que vai ser muito diferente, mas eu digo a vocês, muitos receios vão ser muito parecidos com as outras gestações. Por mais que a gente já sabe que talvez uma mexidinha é só uma mexidinha, não preciso mais me assustar, porque na primeira gestação, às vezes, a primeira mexida, você fala, o que é que está acontecendo? Tem algo errado, né? Então, por mais que seja assim, ainda vai ter medos e ainda vai ter receios. Só que eu costumo dizer que nós, como seres humanos, nos adaptamos, né? E essas crianças, quando vêm para o mundo, eu cometi, né? Assim, eu passei por isso e eu posso dizer isso como uma experiência, que eu me preocupava muito com o meu mais velho. E quando o mais novo chegou um momento que eu comecei a olhar para ele e falar assim, puxa vida, ele também sente ciúme do irmão mais velho. Poxa vida, eu também preciso me preocupar com os sentimentos do meu pequenininho, porque ele pode não saber falar, mas ele está sentindo. Ele sabe que tem um outro irmão ali, ele sabe que tem outra pessoa que também está precisando dessa mãe, né? E aí, se a gente pensa né, na gestação, que o bebê ainda sente muito do que essa mãe, né, ainda está muito fusionado ali, então ele ainda ele sente esse amor por essa mãe com o mais velho, ele sente que existe algo ali entre esses dois, né, então não dá para a gente também falar só de um, sem olhar e falar do outro, porque vai existir tanto do pequenininho quanto o mais velho. Então, assim, é só uma dica, não se preocupe só com os mais velhos, se preocupe com o que vai nascer também, porque ele também vai ter sentimentos, e ele também vai perceber que tem ali um outro irmão, uma outra irmã, ou vários outros, né? Exatamente. Perfeito. E, Débora, você tocou num assunto muito importante que dá para a gente expandir, que toda vez que você vai viver algo novo, você revive coisas, você revive situações que você já passou. Então, quando você vai viver a maternidade, você entra em contato com sentimentos da filha que você foi, da mãe que você teve. Quando você vai viver a primeira gestação, então, você entra em contato com isso. Um primogênito, como seria? Eu fui o primogênito, eu fui o segundo, eu fui o terceiro, eu fui o quarto. Qual que é a minha chegada na minha família? Isso também vai trazer influência. Porque quando você tem um segundo filho, naturalmente, essa ligação de irmãos também é vivida. Para aquele que não teve essa experiência, que é filho único, para aquele que já teve 2, 3, 4, 5, 10 irmãos, então, assim, independente da quantidade, né, qual que era a relação? Medos vão surgir. De repente, esse olhar, eu já tive com esses dois momentos, esse cuidado com o mais velho, vem de muitos que talvez foram os primogênitos, mas também de um que só se cuidava com o bebê, porque talvez era o segundo filho, ou talvez era o mais novo, né? Então tinha mais esse olhar, porque foi aquele que chegou, né? E até mesmo assim, eu tô vendo situações e como que isso chega em mim. Então, esses sentimentos também são naturais. E não quer dizer que tem alguma coisa de errado. Não, muito pelo contrário. É porque é inevitável não ver, né? Ou melhor, ver e não sentir. Ô, Jéssica. Pode falar, Julinha. Eu tive uma queda aqui da internet, provavelmente o problema era no celular. Sim. E aí, enquanto eu estava tranquilamente tentando organizar para colocar no computador, fiquei pensando no que a gente estava discutindo um pouco antes.
que é a questão de você... Eu ouvi muito isso, né? Quando eu fui ter minha segunda filha, mas você já tem uma, você tá tranquilo, o parto você já sabe. E aí depois, você tem 4 filhos, nossa, esse agora você tira de letra. A gente ouve muito isso das pessoas. E aí eu fiquei pensando agora nessa questão da internet, assim, nós já fizemos outras lives. A primeira eu tava, meu Deus, como que vai ser? O que eu coloco? Desesperada. Deu tudo certo, a internet ajudou, não teve, que é tudo ótimo. A segunda, né, foi diferente, fomos nós duas, eu já fiquei meio assim, mas eu já tinha uma noçãozinha. Hoje eu fiquei mais tranquila, mas o que aconteceu? Hoje a internet caiu. Então o cenário muda, não é o mesmo, e assim é com o filho. Quando você fala assim, não, agora eu acho que vai dar tudo certo, vem a vida e te fala, não, minha cara, peraí. A diferença talvez seja o que você trouxe. A gente já tem uma noção, uma intuição, algo que dá um pouco de tranquilidade. Mas o cenário muda e a gente precisa aceitar isso, porque senão a gente desespera. Ontem mesmo teve uma situação, a gente estava comentando com as minhas filhas, eu tenho uma de 18, uma de 14, um menino de 7, um menino de 1 ano e 7 meses. E eu conversando com as mais velhas, que antigamente a gente tirava foto, há 18, né, 15 anos atrás, a gente tirava fotos na máquina com filme. Então, acontecia muito que quando você ia revelar, tinha queimado as fotos todas, né, tinha cortado a cabeça, enfim, pelo menos com a gente acontecia isso demais. E hoje, os meus filhos, né, elas, desde a era, né, na questão da câmera digital, começaram a ter muitas fotos, mas as fotos de bebezinha são essas realmente daquelas ainda, daquela câmera. Então, olha como que o cenário mudou, não dá para comparar. E é importante você pensar isso para você não assumir o que a gente estava falando da culpa. Não, peraí, existe um cenário, existe um ambiente, existe um contexto. A gente precisa tirar o proveito disso, mas também não assumir tudo para a gente, né? E aí, eu pensando nessa questão da internet, peço desculpas mais uma vez, mas enfim, foge ao controle, eu não tenho o que fazer. Foi uma analogia simbólica perfeita. Enquanto eu estava aqui organizando, eu fiquei pensando, eu falei, é isso aí, não acho que você vai dar conta que está tudo ótimo, que agora, para uma maternidade, não existe isso, a gente está falando de vida, de ser humano, né? E está tudo bem, a gente faz o que a gente dá conta, dando o nosso melhor. Tendo amor, o resto, as coisas se ajeitam, né? Que é o principal, penso eu, dentro da questão da função materna. Perfeito, Janaína, perfeito. Então, assim, se adaptando às situações, não são perfeitas, não temos o controle, na hora que você achou que estava tudo ok, não ficou ok. Principalmente, assim, se a gente está falando das lives, né, o ao vivo, eu preciso lidar com o que está acontecendo. Então, assim, independente da quantidade de vezes, sempre há uma coisa nova, né? Sempre tem uma surpresa. Oi, Jéssica, é importante, me parece, que nós pensarmos aqui que nós temos muitos ouvintes, né, nos ouvindo também, o sentimento que acomete muitas vezes uma gestação que não foi programada. Eu não sei como é que foram aqui para minhas irmãs, né, que estão aqui participando da live, que tem gêmeos, que tem 2, que tem 5, Janaína tem 4, e você, né, que acolhe tantas crianças também. Mas esse sentimento que, tipo assim, estava amamentando, engravidei, né? Não desejei essa criança, tá? Mas como é que foi isso? Tá tudo bem. Eu me lembro uma vez, eu comentei com o meu terapeuta, né? Eu disse assim para ele: os meus 4 filhos, eles não foram programados, né? Tipo assim, aquela criança que foi desejada, aquele cenário perfeito esperando. Não, estava amamentando, engravidava de 1, né? Tanto é que as meninas têm diferença de 2 anos, aí passou 3 anos, veio um menino. E isso também é importante, porque é algo assim que a maternidade de uma menina é o igual, né? A gente já sabe como é que é ali lidar com isso. O menino já é o diferente. Daí a gente fala assim, nossa, os meninos são mais seguros, os meninos vão, né? É lógico que não é só isso. Mas é importante, tá tudo bem a mãe sentir que aquele não era o momento de ter vindo uma gestação. Porque me parece que no SESC terapêutico nós recebemos muitas mães, né, ali iniciando uma gestação, que eu não estava preparada, e agora a minha carreira, como é que fica? E aí depois é aquela coisa, né, que não segura, não deixa ninguém pegar. Então, assim, aquele que, né, eu desejei que não viesse, de repente agora vem, é super protegido. Então tá tudo bem, né, uma gravidez vir e nós não estarmos
preparados ou nós não termos desejado, porque às vezes acontece. Importante olhar para isso de uma forma que, tá, agora veio, né, estou grávida. Como é que é isso? Eu tenho um pai bacana, que é aquele que me protege, aquele que cuida do que está à minha volta, então agora é o momento de eu realmente me responsabilizar por essa gestação. E aí começa tudo novamente, que a gente fala assim que o momento de um nascimento de um filho é uma graça. Tanto é que nós temos aqui, né, vivências reais que tivemos mais de um filho, porque a minha vozinha dizia assim, a Nossa Senhora faz a gente esquecer a dor do parto. Eu acho que fez eu esquecer várias vezes, porque 4, a Lu que pode nos dizer 5, né, porque tem mulheres, eu sou avó já de um neto de 14 anos, minha filha foi mãe aos 17, ela não quis mais, porque tipo assim, era uma criança gerando outra criança, e tá tudo bem também, fez aquilo que ela deu conta de fazer. E é importante nós olharmos para isso e não termos esse sentimento de culpa, né? Olha, não desejei e agora veio uma gestação. Porque, assim, a ideia do planejado entraria no pensamento que antecede. Então, assim, tem um espaço na vida do casal? Ah, mas não foi planejado. Não significa que o planejado será saudável ou que o não planejado será um lugar adoecedor. O que mais importa é quão os pais vão se unir emocionalmente, que o casal seja real. Porque, assim, a maternidade, e vocês podem confirmar isso, no primeiro ano de vida de uma criança, afasta um casal. Porque é uma demanda muito grande da mãe e do pai também, mas para outros afazeres, né? Que não só o casal, homem e mulher ali. Então, tem um dispêndio muito grande. E se esse casal não tiver encaixadinho num casamento, a probabilidade disso ruir, né? Se é que já não está em ruínas, é muito grande. Então, olhar para isso e reconhecer que, olha, tudo bem se o casal não deu certo, a vida de cada um pode seguir, o importante para a criança é que não se mantenha um casamento pelos filhos, e sim que se mantenha um casamento por amor, porque os filhos vão embora, os filhos vão constituir família também, ou se não quiserem também, aí vai de cada um, né, da experiência que viveu. Mas esse momento da maternidade, o fato de ser uma surpresa, não significa que está tudo perdido. O mais importante é o quanto eu vou ter um espaço, quanto eu vou abrir um espaço na minha vida, na vida do casal, que é a ideia que o Freud propõe sobre a quebra do narcisismo, né? Então, assim, o narcisismo primário da criança é isso. A mãe, ela abre mão do corpo, do sono, do trabalho, as mães que estão aí se movimentando pelo cuidado com os filhos, né? Diminui a carga horária, é um cansaço físico, emocional. Então, assim, isso é abrir mão de si em certa cota e retomando aos pouquinhos, conforme a criança vai crescendo. Então, a criança está conseguindo comer sozinha, está se lambuzando todo, deixa para lá, né? Deixa ela se lambuzar, deixa ela ir ganhando aos pouquinhos cada conquista física, porque aí é um ambiente saudável, independente se, eu tenho uma insegurança. Insegurança todos temos, não tem como, todo mundo terá uma cota. E agora, né? E com 2, nossa, o terceiro, nossa, o quarto, uma cotinha ali sempre terá. Mas muito bem colocado, Marildo, quanto é importante se acolher, né? E principalmente entender que o ataque do outro que está ao redor não é nosso, é do outro, né? Sempre vai ter alguém para falar, nossa, mas 4... não dava fazendo outra coisa, não, mas 5, é muito filho. 1 é muito pouco, tem que ter mais. Não, mas não tem nenhum, tem que ter. Nossa, gêmeos que você não quer mais, né? Então você vai ter um monte sempre uma cobrança, né? Exato. E então, acho que é interessante a gente destacar que independente se for 1, 2, 3, 4, sempre vai existir o medo do desconhecido. Porque sempre vai ter algo desconhecido. Eu posso ter passado por 3 gestações, a 4ª vai ter algo que vai ser desconhecido, né? Então, independente, o medo do desconhecido sempre vai existir. E aí eu quero até trazer aqui uma coisa que deixa eu ver só, a Luana trouxe aqui, ó. Então, na 2ª gestação pode existir alguns traumas e medos. Por isso é importante o processo da psicoterapia. Né? Eu quero só acrescentar que, independente se for a 2ª, a 1ª, a última, a psicoterapia
durante uma gestação, ou a ideia, só a partir do início da ideia de ter um filho, seria essencial para que agora eu possa olhar para esse momento de querer ter um filho. E se ele veio, né, sem esperar ou sem planejar, aí é ainda mais ainda importante, né, a psicoterapia, para que você possa olhar para você antes de você ter uma outra criança, para que você possa começar a descobrir sobre você antes de você ter um outro ser que vai ser responsável por você. E não é só para a mãe que a psicoterapia é importante, na ideia, né, de ter uma família, mais de dois ali, é para o pai também. Esse pai também precisa passar para a psicoterapia, porque é na psicoterapia que a gente vai compreender o que é acolher realmente esse filho, o que é estar ali para essa criança, o que é abrir mão desse narcisismo, né, para que essa criança possa ali desfrutar do narcisismo primário. Então, é ali, é na psicoterapia, é quando alguém está te acolhendo os seus medos, acolhendo toda essa insegurança para que você possa realmente estar para essa criança como mãe e pai. O pai é fundamental para Até mim. Até porque potencializa, não é? Sim. Às vezes eu vejo coisas no meu filho que, na verdade, foram situações não elaboradas em mim na minha infância, na minha relação com a minha mãe, com o meu pai, na minha amamentação, no meu desfraude, coisas que estão ali que eu nunca elaborei. Então, a análise, né, a psicoterapia, ela traz essa possibilidade de você elaborar e conseguir compreender o que é seu e o que é do seu filho, porque você não vai consertar nele. Né? Então, é uma oportunidade ímpar. E a gente vê isso na clínica. Mães que chegam extremamente angustiadas, não é? Com filhos com sintomas. E quando a gente vai conversando, a mãe percebe, realmente eu preciso cuidar de mim. E esse cuidar de si, ele é uma coisa fantástica, porque é a melhor demonstração de amor. Quando você cuida de si para estar bem e cuidar do outro, não projetar no outro questões suas. Então é um grande desafio, é uma função extremamente desafiadora e que precisa muito dessa rede, desse acolhimento, numa sociedade que a gente sabe que há muitas cobranças em cima da mãe. Então ter essa rede de apoio, ter esse pai é fundamental, né? Esse suporte. E não significa que não vai existir o sintoma. Então, agora eu fui para psicoterapia, então o meu filho vai ser o filho perfeito. Não. Mas significa que você vai ter um olhar diferente para lidar com essa criança. E perceber que aquele sintoma que a criança está ali manifestando é seu. E agora, o que é que eu faço com isso? Está tudo perdido? Não. Quando você tem esse apoio, quando você tem ali uma pessoa para estar com você e te ajudar a pensar sobre o que está acontecendo e olhar o que é seu e o que é do seu filho, porque normalmente tudo que está ali é nosso, né? Você começa a lidar de forma diferente com isso. Então, aquela repetição que talvez os nossos pais tinham perante tal situação, agora você pode ter um olhar diferente e ter uma posição diferente, quebrando esse padrão, né? Agora uma posição que você pode olhar e analisar antes de chegar ali e só agir, né? Chegar ali e já fazer um auê. Não, peraí, e agora? Então eu posso parar assim e olhar para isso. E aí ter uma atitude que pode gerar no futuro, né? Um adulto diferente, né? Ah, então não vai existir trauma? Vai, mas ele vai saber se acolher diferente. Ele vai saber olhar diferente para esses traumas, e se ele achar que haja necessidade de cuidar, ele vai também saber levar para análise, porque a mãe e o pai também passaram por isso, né? Perfeito, muito bem colocado. E meninas, o papo tá tão gostoso que nós já atingimos 1 horinha de live. A Débora já iniciou esse fechamento, né? Então agora eu vou passar um pouquinho para a Marilda para trazer aquilo que ela gostaria de finalizar com o tema e assim subsequente, para que a gente pudesse encerrar por hoje. Marilda, o que você falaria, né, para fechar com esse tema? Me parece que todas nós aqui já falamos das nossas experiências nós, né, foram
vivenciadas, e cada mãe vai viver a sua experiência, e como muito bem colocado a Débora trouxe, né, existe aí dores, né, não só de mães, de filhos, que podem ser acolhidas. Nós do GEPAS, nós não sabemos o caminho, mas nós temos um propósito, que é o de acolher. E esse acolhimento, as pessoas que se identificaram, pode ir lá no nosso site, procurar ali qual profissional que se identifica, buscar ajuda, seja online, seja no presencial de cada cidade. Isso é muito importante porque é aquilo que a gente sempre traz. Quando uma pessoa da família faz terapia, todos os outros são beneficiados, porque a gente quebra esse rastro maldito que vem de geração em geração, a repetição da mesma história. E isso é lindo de se observar, porque a gente observa que, né, os filhos, eles vão modificar? Não, né? Mas é os pais que vão poder fazer essa reparação. Olha, filho, eu sinto muito, né? Naquele momento ali, eu fiz aquilo que eu dei conta de fazer, mas hoje eu estou disponível para você, hoje você pode contar comigo. Então, me parece que a proposta nossa aqui não é ensinar nenhuma mãe a ser mãe, pelo contrário, cada uma viveu a sua experiência e vão viver, mas é dizer, olha, estamos juntos, né? Vamos caminhar juntos. Muito bem colocado, Marilda. Débora, você teria mais alguma coisa para finalizar? Depois eu fiquei pensando. Não, eu vou deixar vocês falarem, que eu acho que eu falei bastante. Não, fica tranquila. Pode continuar. Janaína? Aqui. Então, acho que é agradecer mesmo, né, pela oportunidade, essa oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo, pela oportunidade de ser mãe, né, de ter os meus 4 filhos, e pensar que eu me acolho, e assim, não é demagogia dizer, é o maior amor do mundo mesmo, sabe? E quando você vê aqueles olhinhos ali, sabe, brilhando, quando você chama atenção, puxa a orelha, aí depois vai lá à noite para dar um beijo, para ver se está coberto, e sabe, então assim, é uma sensação muito gostosa, e isso é o que nos motiva. Agora, volto a dizer, há muitas dúvidas, há muitas dores, que precisam ser acolhidas, né, mas assim, tem um texto recente que eu li, eu achei fantástico, e eu sempre pensei isso, a única forma de não traumatizar um filho é não tendo um. A vida em si, ela é traumática, são muitas dores. O que a gente faz é acolher esse sujeito e entender, né, aquela analogia do navio, que eu estou aqui, eu sou o porto, mas ele vai ter que navegar, e meu coraçãozinho vai ficar apertado, mas eu estou aqui, vou dar toda a condição para viver a vida da melhor maneira possível. E quando a gente se acolhe como mãe, sabendo que nós não somos mulheres, né, Mulher Maravilha, eu acho que fica mais fácil essa missão, porque é uma missão muito, muito abençoada. Então é isso, é gratidão mesmo, né, ao universo pela oportunidade de partilhar. Não sabemos tudo, aprendemos a cada momento, né, e é isso, se colocar à disposição, de juntas a gente conseguir ir desmembrando diluindo as nossas dificuldades, os nossos fantasmas, que são muitos, né, a gente não pode deixar vencer por eles não, somos incríveis, mas humanas. Perfeito. Dani? Obrigada, adorei. E eu sempre comento com as minhas filhas, né, que eu não era mãe, que eu aprendo a ser mãe com elas, né, então a cada dia elas me ensinam, que eu não tinha um manual que falou assim, a partir de hoje você é mãe, que você vai fazer assim, assim, assado. Então, quando eu erro, eu falo assim, eu não sabia, eu erro, não sabia, vocês estão me ensinando a ser mãe, vocês me ensinam, e se eu errar, tá tudo bem. E outro dia minha filha falou assim, você não é uma mãe perfeita? Eu falei, que bom, filha, que você sabe que eu não sou perfeita, muito obrigada, porque eu não vou ser perfeita nunca. E, né, porque antes, né, de conhecer a psicanálise, existia uma culpa, uma cobrança, né, porque você não quer frustrar, e eu percebo hoje isso na minha pequena experiência aí com a psicanálise na clínica, que as mães, elas se cobram muito, né, nessa questão de não frustrar os filhos, mas a gente vai frustrar, e tá tudo bem, né, faz parte. Precisa, né, é necessário, não tem culpa nisso, né, e esse ano eu pensei no aniversário, minhas filhas completaram 10 anos,
que quando um filho nasce uma mãe, né? Só que no momento que elas nasceram, eu era filha também, eu tinha aquele sentimento de filha muito forte. Eu acho que hoje eu sou muito mais assim, nossa, eu completei uma década de mãe. Eu nasci, né? Foi se construindo essa mãe. E que a partir de agora, aquela experiência de bebezinho mudou completamente, porque nasce agora 2 mini adolescentes, né? Então é uma outra fase que demanda muito mais, exige outras questões, né? E que eu vou frustrar, talvez, provavelmente vou frustrá-las muito mais, mas que tá tudo bem, eu vou fazer para elas, né, o que eu posso, aquilo que é possível. Então, né, que a gente não tem que se cobrar como mãe, porque não tem manual e não tem perfeição, né? A gente faz aquilo que é possível. E é isso, obrigada. O não é uma extensão do amor, né? Pode falar, posso só colocar claro. Uma coisinha que a Dani trouxe, que eu acho importante? Dentro desse olhar de que a gente aprende a ser mãe com os filhos, é muito importante a gente também dar ouvido à voz deles, né? Então, às vezes, o que está acontecendo, né? Quando a gente olha para a criança e a gente vê que tem algo que não está, né, no habitual, então essa criança está mais irritada, ou essa criança está muito quietinha, ou essa criança está entristecida, é muito importante dar ouvidos e ali falar assim, olha, o que está acontecendo? Fala que eu quero te ouvir. E realmente ouvir, né? E dar um valor para aquilo que a criança está falando, porque muitas vezes são eles que nos conduzem, são eles que nos levam a ser uma mãe melhor, né? E aí, tirando aí nessa ideia da perfeição, melhor não significa ser perfeito, mas trilhar um novo caminho para buscar essa melhora de forma tranquila, de forma que isso flua, e não com cobrança nem com culpa. Exato. Muito bem colocado. Só isso não, muito importante. Muito importante. Lu, o que você gostaria de contribuir para finalizar? Não dá para te ouvir, Lu. Queria agradecer, tá ouvindo? Agora sim, tá melhor. Fala um pouquinho, isso, um pouquinho mais alto. Eu queria agradecer pelo convite, né? Pela sua generosidade, né? Pelo jeito, que torna essa oportunidade, crescimento. E a mensagem que eu deixaria para as mães, além de acolher os para amar, acolher também é importante. Dar ajuda, né? E acolher é importante, porque a partir do momento que eu me amo, eu posso compartilhar esse amor ao meu filho, esse amor aos meus filhos. Né? Acho importante a mãe também se acolher, não se culpar, porque cada um faz o que dá conta de fazer e está tudo bem. Travou um pouquinho. Muito obrigada, Lu. É isso mesmo. Essa questão de para eu amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Então, a mãe, ela também precisa ter ali teu amor, teu acolhimento. Agora ela consegue transmitir isso para o outro. Né? Então, as falas de cada uma foi complementando a outra. Né? Acho que tudo que a gente falou aqui é muito importante para refletir e realmente abraçar. Então, se alguma mãe, por algum motivo, se sente fragilizada, talvez não tenha uma função paterna presente, aí precisa buscar outras coisas que não só da função materna, isso acaba exigindo mais. Não está tudo perdido, né? Cada uma faz o seu melhor, então, assim, não tem uma super mãe horrorosa. É claro que a gente está falando de função materna, então nem toda mulher que desenvolveu ali biologicamente uma criança conseguirá desenvolver função materna, porque para isso é necessário o mínimo. Precisa-se ter tido uma experiência reparadora com alguém que teve uma função materna, uma maternagem, onde alguém pode ser acolhido, olhado, amado, respeitado, isso é o mínimo. E quando a Marilda trouxe essa ideia, assim, essa coisa que vem de várias gerações, isso também é muito importante olhar,
Porque todo aquele que falha, ele não falha por acaso, ele falha porque falharam com ele, e assim consecutivamente. Então, a gente costuma falar, é uma bola de neve que está muitas gerações e que precisa ser respeitada, né? Precisa ser acolhida. E o processo de análise serve para isso, para que eu possa olhar para as minhas feridas, para aquilo que me feriu e não repetir com o outro, quebrar algumas repetições, lembrando que uma cota de repetição sempre ficará, não dá para ficar perfeita, mas dá para pelo menos ter respeito por cada passo. E em vários momentos eu ouvi vocês dizerem, eu achei isso muito importante a gente ressaltar. Eu fiz o meu melhor ali, né? E é isso. Então, assim, falhou, pois é, eu não dei conta, mas foi o meu melhor, né? Eu estava na tentativa, e é isso que importa. Então, a psicanálise ou o analista, ele não tem a intenção de ensinar ninguém a ser mãe, a dizer o que é certo, o que é errado, apenas de acolher. Acolher aquele sujeito que está disposto a acolher o outro, né? Então, a gente faz esse movimento natural importante para os pais, para a função paterna e também para a função materna. Bom, eu gostaria muito de agradecer vocês por estarem aqui, foi uma tarde muito rica, agradecer a todo mundo que contribuiu, que trouxe aqui um pouquinho de experiência, uma palavra, não dá para ler para todo mundo, mas muito obrigada. Teve uma perguntinha aqui da Elaine, que ela falou se tem algum livro para indicar para quem tem filhos adolescentes. Eu não tenho em mente nenhum livro agora, mas eu acredito que respeitar a fase do adolescente, querer ouvi-lo, é o mais importante. Porque eu tenho, pelo menos assim, eu lembro que na minha adolescência, quando eu ouvia nas escolas ou de pessoas ao redor dizendo a expressão aborrecentes, eu até falo isso muito nos grupos, me gerava muito incômodo, porque um adolescente, ele está completamente perdido, porque ele não é nem criança e nem adulto, então ele tem tanta coisa para ter que lidar, é tanto sentimento surgindo ali, é uma fase tão importante também, que precisa de acolhimento, orientação, é a sexualidade aflorando, tem que se escolher uma profissão, tem que fazer tanta coisa o adolescente. Então, acolher e aprender a ouvir, né, entendendo que está ali, independente de quantos filhos se tenham, que todos tenham voz. Né? Uma coisa também, é natural que esse amor não é igual para todos, porque cada um tem uma característica, e que eu possa amar a característica de cada um, que é isso que o torna único, sem essa coisa de competição. Então, que todos possam ter voz, que todos tenham espaço, em cada nuance diferente, sem tentar encaixar todo mundo sendo quadradinho, sabe? Então, cada um é de um jeito, ótimo, que seja acolhido assim. Até eu gostaria de enfatizar de novo, para quem está aqui por enquanto, né? A Débora também tem um grupo de estudos sobre mães, que fazem algumas reflexões. Esses grupos também são muito interessantes, as meninas têm, falando de tanto a Marilda quanto a Janaína, estão ali mantendo falando de psicanálise num contexto geral. A Débora também tem né? As meninas, as outras meninas. A Lu também está com um ali com a Débora, falando um pouquinho sobre a religião, as formulações religiosas com a psicanálise, essa junção que é muito importante. Então, assim, os grupos, e vou dar um enfoque agora para esse de mães, não é dar ali orientações, né, Débora, para as mães, mas é apenas acolhê-las e pensar em algumas propostas. Então, é muito interessante. Abaixo desse vídeo eu deixei o contato de todas, que vocês podem encontrá-las nas redes sociais, podem chamar ali. Como a Marilda mencionou um pouquinho antes, no site do GEPA, vocês conseguem encontrar os profissionais que estão ali dispostos. Me senti angustiada, alguma coisa que alguém tenha falado, tenha tocado. Então, assim, experimente um momento de análise, desse acolher-se. Não é gostoso, não é fácil, mas é libertador para aqueles que se permitem, né? É apenas uma sugestão, uma abertura. Ficamos por aqui. Um bom fim de semana, um bom feriado para vocês. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau.